Me dá aqui um pouquinho mais, tá? Mas pouquinho. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste século presente, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vale um amém? Tome o seu assento e vamos meditar na palavra de Deus. Nós acabamos de ler um texto sagrado que foi escrito pelo apóstolo Paulo, pelo menos ditado por ele. É possível que tenha sido escrito por Tércio, mas o autor desta carta é o apóstolo Paulo. E nesta carta, neste capítulo, ele pinça sobre o assunto de justificação pela fé, e ele trata da questão do pecado, da questão do pecado e o que isto resultou na raça humana. Eu preciso inicialmente dizer sobre uma problemática instalada em nós a partir do pecado cometido por Adão. Aqui está um versículo que é por demais conhecido, citado. Se eu falar aqui o início do versículo, todo mundo vai citar sem olhar para o texto. Quer ver? Porque todos pecaram e... Isso está na rotina das nossas citações. A questão aqui não é simplesmente porque cada homem peca. O homem não é pecador porque peca. É o contrário. Ele peca porque é pecador. Pastor, de onde é que vem isso? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou e os colocou no jardim, no Éden, recomendando a ambos que poderiam comer de todas as árvores que estavam do jardim, mas havia uma no centro do jardim, que era conhecido como a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E disse Deus: do dia que você dela comer, certamente morrerá. A recomendação de Deus é que não comesse do fruto daquela árvore. Os dias se passaram, e enquanto isso, o homem desfrutava de uma comunhão com Deus. O homem desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus, porque diariamente o homem falava com Deus, Deus falava com o homem. E uma coisa muito linda e importante é que Deus havia criado o homem para a vida. E como Deus havia criado o ser humano para a vida, ele não iria experimentar a morte. O homem nem adoecer iria adoecer. Imagine só você com um organismo que seria resistente a todo tipo de vírus e bactéria. Um organismo que tinha um poder regenerativo extraordinário, acima de tudo que você pode imaginar nos dias de hoje. Não sei se você já teve a experiência de ver uma lagartixa com o rabo cortado. Se você ficar monitorando aquela mesma lagartixa, mais cedo ou mais tarde o rabo dela vai crescer. Aquilo é um poder regenerativo que ela tem para aquele órgão. Você já deve ter percebido que quando você sofre um cortezinho superficial na pele, rapidamente aquilo ali é restaurado. É a sua capacidade regenerativa. Mas não são todos os seus tecidos que formam os seus órgãos e por consequência os seus sistemas e o seu organismo que tem o mesmo poder de regeneração. Talvez você não saiba, mas Deus lhe fez com toda a condição de regenerar-se, a ponto de que se um braço seu fosse decepado, nasceria outro no lugar. Por quê? Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque o ser humano não foi feito para morrer. Se você tivesse uma veia aberta, uma artéria rompida, não iria derramar o sangue totalmente.
porque ela iria se regenerar rapidamente, porque você não iria ser ocasionado por morte por causa de nenhuma dessas coisas. Deus nos fez para a vida. Você podia repetir isso? Diga. Mas ele deu um alerta. Ele disse ao homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, certamente morrerá. Então veio a serpente, a mais astuta de todos os animais, e lançou uma proposta que mais na frente o apóstolo João, ele consegue resumir a respeito de um mundo que jaz no maligno. Ele diz que tudo que há no mundo são três coisas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele diz tudo que há no mundo. Mundanismo se resume nessas três coisas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E observe que foi justamente por esse caminho que Satanás aborda o ser humano. Diz a Bíblia que a serpente fala para Eva, olha, lança uma proposta de dúvida baseada numa certeza. Diz: certamente você não morre. Se você comer deste fruto, certamente você não morre. Aí Eva, olhando para a árvore, ela diz a Bíblia que ela viu que era agradável aos olhos. Sabe o que é que se apresenta? Concupiscência dos olhos. Aí diz que ela era boa para se comer. Aí vem a concupiscência da carne. E diz que era bom para dar entendimento. Soberba da vida. Ela toma daquele fruto e faz igual no Facebook. Ela curte e compartilha. Ela come do fruto e entrega também para Adão participar. Interessante que quando ela consome, ela não tem os seus olhos abertos. Mas quando Adão consome, os olhos de ambos se abrem. Porque a ação só seria concluída se ambos pecassem. E quando eles pecam, rebelando-se contra a palavra que Deus havia falado expressamente, por isso é rebelião, os olhos deles se abrem. Malícia se apodera da sua mente. Eles percebem que estão nus e aquilo os incomoda. Em consequência disso, ocorre também uma produção de temor, medo. Deus não fez o ser humano para ter medo. O medo é fruto de insegurança. É uma instabilidade na alma. E agora as coisas começaram a piorar. As sentenças da desobediência, elas estavam em três esferas: no corpo, na alma e no espírito. No corpo, o homem passou a ser doentio. No corpo, ele tornou-se mortal. Na alma, ele teve instabilidade, temores, medos, ansiedades e por aí vai. E no espírito, o ser humano, pela sua desobediência, ele adere à condenação ao inferno. Acreditem, quem falou isso foi Jesus. Jesus disse que o inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo e os seus demônios. Agora olha só, o homem adere ao pecado de Satanás e adere também à mesma condenação de Satanás. Satanás não tinha corpo humano, não poderia se tornar mortal. Não tinha alma humana, não teria instabilidade. E agora ele recebe sentença no espírito, condenação ao inferno. E o homem peca contra Deus, mas o homem foi formado numa tricotomia, corpo, alma e espírito. E as consequências vieram nas três esferas: no seu corpo, doença e morte; na sua alma, instabilidade; no seu espírito, condenado ao inferno. A partir de então, todos aqueles que nascessem de Adão e Eva já nasceriam pecadores. Por quê? Porque ocorre isso que o versículo nós citamos agora há pouco: porque todos pecaram, isto é, a partir de Adão todos se tornaram pecadores. Pastor, peraí, isso quer dizer que a gente já nasce pecador? Sabe aquela criancinha que está ali no colo da mamãe? Sua mamãe? Ela já nasceu pecadora. A outra pecadora, tão lindinha, sabe nem que está no culto ela já nasceu pecadora. Como é que é isso, pastor? Toda a humanidade já nasceu pecadora. E diz a Bíblia que estão destituídos da glória de Deus. A palavra destituídos vem de uma palavra grega que significa rebaixado de categoria, inferiorizado. Pois é, o homem foi inferiorizado. Criado para a vida, passou a ser mortal.
Criado para a saúde, passou a ser doentio. Criado para a intimidade com Deus, foi separado da presença de Deus. Criado para viver com Deus na eternidade, ele é lançado sob condenação do inferno. E agora? Repita após mim, diga assim: Deus não perde em questão. Deus agiu. Aleluia. A Bíblia diz que Deus lança então agora uma intervenção e diz: olha, eu porei inimizade entre a mulher e a serpente, e da descendência da mulher nascerá alguém para esmagar a cabeça da serpente. Os dias se passaram, parece até que eu estou vendo, porque o diabo sabe que Deus é verdadeiro, justo, fiel, e que a palavra de Deus não falha. E os dias foram se passando, e o diabo foi só acompanhando, que aqueles que nasciam, já nasciam em pecado. Olha só, a Bíblia diz que Adão gera a Caim, gera a Abel, e daqui a pouco lá vem Caim, mata Abel e diz: olha, esse daqui não tem autoridade de pisar na minha cabeça. Os homens vão nascendo, e nenhum deles, conforme a sua própria conduta, tinha condição de pisar a cabeça da serpente, porque estava em pecado. Os anos se passaram, daqui a pouco surge um homem chamado Abraão. Aí Deus chama ele de amigo, ele diz: cuidado nesse homem, chamado de amigo de Deus é um perigo para mim. Mas daqui a pouco ele encontra Abraão também pecando. Isaac pecou também. Jacó, eu não vou nem conversar. Aí vem os filhos dele, se enrola com cada pecado grosseiro. Aí vem mesmo José. O Zezinho era gente boa, mas também era enrolado. Qualquer outro dia eu falo sobre José aqui, vocês vão ver que José não é essa perfeição que o povo diz, não. José era meio atrapalhadinho também, mas deixa isso para outro dia. Os anos se passaram, daqui a pouco aparece um Davi da vida, que alguém disse: é o homem, do próprio Deus diz, é o homem segundo o meu coração, mas se enrola com pecado e peca feio. Aparece Salomão, o homem mais sábio do mundo, esse daí que se enrolou com pecado. Os filhos dele, cada um pior do que ele. E agora, pecado, os anos se passam, os séculos se passam. Daí a pouco o diabo nas regiões celestiais, porque nessas regiões do espaço sideral onde ele mais habita, ele percebe que lá do céu vem numa rapidez enorme, oh glória, um anjo de Deus chamado Gabriel. E quando ele vê Gabriel passando de lá para cá, ele diz: epa, que pressa é essa? O que será que esse anjo vai? Para onde ele vai? Porque ele sabia que Gabriel era anjo mensageiro, e se ele estava passando é porque ele ia entregar alguma mensagem. Ele deve ter acompanhado com a vista. Onde é que Gabriel para? Na casa da irmã Maria. Diz: parabéns, dona Maria, salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ele disse: como é que é o nome? Do meu ventre? Eu sou a mulher que nem casada sou. Pois é, a virtude do Espírito te cobrirá, e darás à luz a um filho, e você não tem direito de escolher o nome do menino. O nome dele é importado do céu, se chama Jesus. Passam-se 9 meses, já não era mais Gabriel que passava, era um coral passando. O coral se posiciona do lado dos pastores nas campinas, e agora os pastores cantam glória a Deus nas alturas, paz na terra, é a boa vontade de Deus revelada no meio dos homens, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Aí tome dor de cabeça para o diabo. Ele deve ter identificado: lá vem quem vai pisar a minha cabeça. Estimulou o coração de Herodes para assassinar o menino, mas operando Deus, quem impedirá? Não conseguem deter. Jesus nasce, cresce, chega aos 12 anos, espalha o conhecimento de Deus na sinagoga. Aos 30 anos se apresenta a João Batista, e lá no Rio Jordão, João o batiza. Oh, glória a Deus! E na hora que João batiza, diz assim: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui eu abro um parênteses para dizer para os irmãos que aquela expressão Cordeiro que tira o pecado do mundo é uma expressão muito aguda do entendimento de expiação. Porque quando o homem pecou contra Deus, ele não pôde mais conviver na presença de Deus por causa do seu pecado. E a partir de então, se ele convivesse na presença de Deus, ele seria destruído. E com o passar do tempo, Deus, querendo ainda se relacionar com os homens, não podia.
Porque se ele se relacionasse com os homens, manifestasse a sua presença, habitasse mesmo que temporariamente com os homens seriam destruídos. Então Deus orienta a um sacrifício chamado de sacrifício da expiação da culpa. Acontecia uma vez por ano, e esse sacrifício era com um animal que derramava o seu sangue, um animal puro. E o sangue dele era trazido sobre uma tampa que ficava em cima da arca do concerto de Deus, a arca da aliança. E aquela tampa chamada de propiciatório, sobre ela era derramado o sangue do cordeiro. Nas pontas do altar existia, pelo polegar do sacerdote, era sinalizado com sangue. Em cada canto, da ponta do dedão do pé, o sangue era derramado. E o nome disso era expiação. A palavra expiação vem de uma palavra hebraica chamada kapar, que significa cobrir. Agora Deus poderia se manifestar, porque o pecado estava coberto. O sangue derramado, pecado coberto. Aí vinha a Shekinah de Deus, a glória no tabernáculo, a presença de Deus, e o povo ficava dizendo assim: olha, Deus está no meio da gente. Por quê? Tem garantia anual de um sacrifício que cobre o pecado por garantia de um ano. Os anos se passaram, era todo ano um sacrifício, todo ano um sacrifício. Mas quando Jesus vem à terra, João disse: acabou a temporada de sacrifício. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que ele não cobre, ele tira, ele quita, ele resolve o pecado do mundo. Jesus passa 3 anos e alguns meses aqui. Ele vai fazendo aquilo que ele veio fazer. Estava profetizado o seu nome, que ele veio para, com o seu conhecimento, salvar a muitos. Jesus vai pregando e vidas são alcançadas. Jesus vai ensinando e vidas são alcançadas. As pessoas são curadas, as pessoas são ressuscitadas. E por que isto acontece? Eu quero que você repita após mim. Diga assim: para isto. Está escrito lá em 1 João 3:8. Diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você se lembra que as doenças são consequências do pecado, a morte, consequência do pecado, a condenação ao inferno, consequência do pecado. Quando Jesus encontrava um morto, disse: se levante. Ele estava desfazendo as obras do diabo. Quando encontrava um paralítico, está na hora de andar, se levante e ande. Quando encontrava um cego, vê, a tua fé te salvou. Uma mão encolhida, estende a mão. Leproso, fique limpo. Surdo, comece a ouvir. Mudo, comece a falar. O que é que Jesus estava fazendo? Desfazendo as obras do diabo. Mas ele precisava operar uma obra e assim manifestar a graça de Deus. A palavra graça significa um favor que você não merece. Significa uma demonstração amável de Deus, fazendo aquilo que você não tem condição de fazer e nem merece. Pois a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui está dizendo, porque a graça se manifestou agora, sem lei, a justiça de Deus. E Deus então torna o homem justo pela sua graça manifesta. Não tinha lei, porque a lei a ninguém pôde justificar. Agora está Deus fazendo justiça sem matar. Sim, por quê? Porque a graça de Deus se manifestou em Jesus, e a amabilidade de Deus foi revelada em Jesus. Mas para que a justiça de Deus nos alcançasse sem nos matar, teve que matar Jesus. Quem matou Jesus não foram os romanos. Quem matou Jesus não foi a traição judaica. Quem mata Jesus é o meu pecado, é o seu pecado, é a minha condição de transgressor, que já nasci condenado. Jesus, ele vai à cruz e ali ele assume o peso do pecado de toda a humanidade. A Bíblia mostra que ali estava a manifestação da ira de Deus contra o pecado. Algumas pessoas não conseguem entender quando pregadores dizem que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Eu vou tentar explicar isso para você. Quem aqui tem filho? Você ama seu filho? Quem ama seu filho? Ok. Você gosta quando ele faz coisas erradas? Você deixou de amá-lo por causa disso?
Se o seu filho pegar o salário do seu mês, pacote, e colocar dentro de um vaso sanitário e der descarga, você gosta disso? Não. Se ele fizer uma fogueira com o seu salário do mês e alimentar o fogo com as notas do seu salário, você gosta disso? Vai deixar de amá-lo por isso? Pois Deus nos ama, mas Ele não concorda com o nosso estilo de vida. E a justiça de Deus é do tamanho do amor dele. E a justiça de Deus exige condenação àquele que está errado. Porque Ele não é injusto, Ele é justo. Por causa disso, Ele vai executar a condenação dos pecadores. Mas o que foi que Ele fez? Ele disse: eu vou revelar a minha graça. Oh! Você não merece, mas eu vou revelar. E a minha graça é manifesta por Jesus Cristo. Jesus vem à terra e Ele assume o meu e o seu lugar e diz: se manifeste em mim a ira de Deus. E aqueles filmes que você já assistiu, que você fica escandalizado. Teve gente que morreu com um ataque cardíaco na frente da tela de um cinema, assistindo a paixão de Cristo, quando viu a brutalidade do sofrimento de Jesus. Pessoas passaram mal, desmaiaram, outros chegaram a morrer quando viram aquele chicoteamento, quando pedaços de carne eram arrancados através do chicoteamento. Eu quero dizer que mesmo a superprodução de Mel Gibson a respeito da realidade do sofrimento de Jesus não conseguiu retratar o verdadeiro sofrimento de Jesus. Porque aquilo que era na carne ele conseguiu chegar próximo, mas o que era a angústia de alma em Jesus ele não conseguiu retratar. E que angústia de alma era essa? Eu vou te dizer: o peso do pecado estava sobre Jesus. E chega um momento que ele eleva os olhos ao céu e diz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, eu estou só. Ele estava sentindo o peso do pecado que ele nunca cometeu. Tiago diz que era o justo pelos injustos, e agora ele está separado de Deus. E em sua separação de Deus, ele cumpre a obra da redenção, derramando o seu sangue. E aqueles que foram beneficiados são todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus. A obra que Jesus fez derramando o seu sangue era uma obra de redenção. E existem 3 palavras gregas para retratar a redenção. A primeira é agorazon. Eu poderia citar os versículos onde estão essa palavra, mas isso demandaria um tempo. Eu posso depois até deixar com o pastor. Mas o fato é que Jesus, Ele nos comprou com o seu sangue, da nossa vil maneira de viver. Agorazon, Ele comprou. E quando Ele compra, essa palavra comprar aí é a palavra que fala sobre comprar no mercado de escravos. Naqueles dias da antiguidade, pessoas eram comercializadas, e os escravos que ficavam no mercado eram colocados à venda. E alguém passava lá no mercado e ele olha assim: eu vou apoiar o senhor, pastor, como exemplo. Olhava para uma pessoa, por gentileza, pode ficar em pé. Alguém passava e dizia assim: olha aqui um escravo, quanto é que ele está custando? Alguém diz: ele custa R$500. Ele disse: ele até vale, mas eu pago 400 nele. Está vendido, pronto, está vendido, agora eu levo. Ele foi comprado. Mas quando ele pagava um preço razoável, esse escravo tanto trabalharia para ele, como poderia em outro tempo ser vendido mais uma vez, porque o preço foi viável. Mas havia ocasiões em que aquele que comprava olhava para o escravo e dizia assim: estão pedindo 500, nesse daqui eu pago 1.000. Alguém podia dizer: rapaz, é só 500. Não, mas eu pago 1.000. Eu sei o valor desse daí, eu estou percebendo.
eu pago 1.000. Eu disse: mas o senhor não vai conseguir vender ele por 1.000. Eu disse: eu não quero mais vender, eu vou tirar ele do mercado de escravos. Eu não vou colocar ele mais à venda, ele vai ficar comigo. A palavra grega para isso não é mais agorazon, é exagorazon. Ele está retirado do mercado. Por quê? Foi comprado por um alto preço. Paulo diz assim: fostes comprado por um alto preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Só que Jesus, ele não deu um lance alto simplesmente, ele deu um lance inatingível. Pedro disse: vocês não foram comprados nem por prata, nem por ouro, nem por pedras preciosas, mas pelo sangue, pelo sangue do Cordeiro Santo, imaculado e incontaminado. Nunca mais você vai ser vendido. Você é meu. Não está mais no mercado. Você foi retirado do mercado. Eu vim aqui lhe dizer que você foi tirado de circulação. Tem gente que está desviado porque ainda não entendeu isso, meu filho. Você foi tirado de circulação. Você voltou lá para a escravidão do pecado porque quis, mas Jesus já pagou um preço alto. Volte para o seu lugar. Continua aí. Eu comprei, é meu. O preço é alto, ninguém paga de novo, ele é meu. Quando isso acontecia, ele era meu escravo pro resto da vida. Mas Jesus realizou a terceira palavra, Lutron. Lutron significa assim: colocado em liberdade. Ele comprou? Diga, comprou. Ele tirou de circulação? Diga, tirou. Agora é meu escravo para sempre, não é? Não. Ele colocou em liberdade. Nós permanecemos servindo a Deus porque queremos, mas está livre. A decisão de ser servo agora é sua. Havia um procedimento no Antigo Testamento que quando chegava o tempo chamava-se foro, que era colocar em liberdade o escravo, ele podia dizer assim: eu não quero ir embora não, eu quero ficar na casa do meu senhor, eu estou gostando de ficar por aqui. Aí sabe o que é que fazia? Pegava um negócio chamado de sovela. Era um instrumento de ferro menor que esse. Levava ele para a parede, ele mesmo ia lá na parede. Aí pegava a orelha, furava a orelha dele. Que é isso, pastor? Escravo da orelha furada ficava na casa do seu senhor porque ele queria. Ele já foi dado liberdade, mas ele quer ficar lá. Sabe o que é que você é? Você é alguém que foi comprado. Você é alguém que foi tirado de circulação, mas sua orelha está furada e você está aqui porque quer. Glória a Deus. Fica aí, meu filho, pode sentar. Aleluia. No tempo da lei, pode tomar seu assento. No tempo da lei, as pessoas não pecavam porque não podia. Por que você não vai fazer isso? Porque eu não posso. Por que você não vai adulterar? Porque eu não posso. Por que você não pode roubar? Não, não vai roubar, porque eu não posso roubar. Por que você não vai? Porque eu não posso. Na graça é diferente. Por que você não adultera? Eu não quero. Rapaz, aí tá um negócio pra você levar pra você. Não, mas eu não quero. Não é porque eu tô proibido, nem oprimido. Ele não me obriga. Eu tô aqui. Todas as coisas me são lícitas, nenhuma delas, mas nem todas me convém. Eu não quero. O mundo me convida, mas eu não quero. O mundo diz: você pode passar. E se eu não passo por aí, eu vou ficar na casa do meu Senhor. Quem já foi livre aqui, levante a mão. Quem está livre, levante a mão. Aleluia. Você agora pode cantar assim, ó: eu sou livre. Diga:
Enche o pulmão, só os libertos cantem bem forte, dizendo: eu sou livre, eu sou livre. Diga aí: nada além do sangue, nada de Jesus. O que nos lava do pecado, o que nos traz nada além do sangue. Diga aí: olha como é que é. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. É a justiça de Deus pela fé. Você creu pela fé em Jesus Cristo. E sobre todos os que creem, quem creu, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas pela fé somos justificados gratuitamente. É gratuito para você, mas para Jesus custou caro. Gratuitamente, pela sua graça, pela redenção, comprado, retirado e libertado, pela redenção que é em Cristo, o qual propôs-se para propiciação. Ele cobriu, está coberto com sangue. Pela fé você creu que o seu sangue de Jesus lhe cobriu. Você creu que o sangue de Jesus lhe purificou. Você creu que foi alcançado pela misericórdia. Pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Você não prestava, nem eu. Deus estava tendo misericórdia para demonstrar a sua justiça neste tempo, para que Ele seja justo. Ele é justo. Ele é justo e diz: e justificador. Ele me justificou. Ele te justificou. Você foi justificado. Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Nesta noite você pode escapar da condenação que está preparada para o diabo, mas que já está sobre a sua vida. Pastor, eu sou gente boa. Mas vai para o inferno. Pastor, mamãe me acha um amor de gente, mas vai para o inferno. Pastor, o povo da rua diz que eu sou gente boa, vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque você já nasceu condenado, meu filho. Eu e você já nascemos condenados. Jesus disse: porque todos pecaram. Ele diz assim: porque o homem já está condenado. Aquele que não crê já está condenado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê?
você não vai perecer, mas terá a vida eterna por Jesus Cristo. Existe um caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho. Só existe uma verdade para ser crida. Jesus disse: eu sou a verdade. A única vida que vale a pena ser vivida é Cristo. Ele disse: eu sou a vida. A sua decisão precisa ser tomada. Só existe uma maneira disso se tornar acessível a você. Ele já providenciou. A parte de Jesus foi feita. Pastor, e qual é a minha parte? Reconheça hoje que nasceu um pecador, precisa de perdão. Creia em Jesus como Salvador, receba o perdão e cante conosco dizendo: eu sou livre. Tem alguém nesta noite? Continua, meu filho, continua, que isso é igual a cantiga de igreja, não para. Tem alguém nesta noite que deseja crer em Jesus como seu Salvador, como diz a Bíblia, ou se reconciliar com Jesus ainda hoje? Levante a mão aí, por favor. Onde você está, levante sua mão. Eu quero orar por você. Ei, é quem está aceitando Jesus. Você que já não aceitou, fica com a mãozinha abaixo. Quem deseja reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus como Salvador, levante a mão assim. Ali uma vida, glória a Deus. O perdão de Deus começa a cair sobre a senhora agora. Aquele sacrifício que Jesus realizou na cruz começa a ser levado a efeito sobre sua vida agora. O sangue de Jesus passa agora sobre sua mente, sobre o seu coração. E o seu nome neste momento está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. E a senhora vai comparecer diante de Deus. E o anjo de Deus vai dizer: pode entrar, porque o nome dela está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu quero orar pela senhora. Por favor, alguém poderia me acompanhar até aqui para a gente fazer uma oração? Onde está a segunda pessoa que nesta noite vai tomar essa decisão? Aleluia. Onde está a segunda pessoa que vai reconciliar ou receber a Jesus como Salvador? Alguém acompanha a irmã, por favor. Alguém acompanha essa serva de Deus. Vá lá com ela, meu irmão. Acompanha ela, o senhor mesmo que está aí. Vá lá com ela. Seu pastor não vai desobedecer, não. Não vai dizer nada, não. Aleluia. Acompanha aí, obreiro. Isso, irmã, corre aí. Onde está a segunda vida para Jesus? A igreja fica em pé, a igreja fica em pé. E a igreja canta. Isso, vem, obreiro, vem com ela. Isso, minha irmã, muito bem, parabéns. A minha cantora, Jesus. Isso, me ajuda aí. Coisa linda. Versão segura. Perdão de Deus já chegou aí.
sangue leva-me além. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, de onça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Oh, aleluia! Tua cruz, mostra a tua graça. Mostra tua graça. Fala do amor do Pai. Do amor do Pai. Prepara para Nós descer a vida, o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. mais uma vida Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do pode vir, pode vir. de Jesus. O que nos faz, Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de levante as Jesus. tuas mãos para dizer: Eu sou livre, eu sou livre, nada além, pode vir, nada além, pode vir, pode vir, pode vir. nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue. Se lembrando do culto de ceia, você diz assim: Alvo mais que a neve. diga, Alvo mais que a faça assim, ó. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, Meu baterista mete um country aí bem arrumado. Tchum, tum, tchidá, tchum, tum, tchidá, tchum, tchidá. 169, sem balançar, criança pra dormir. Você vai dizer assim, ó: longe do Senhor andar. Ó Jesus, vai! Perguntava, nem queria seu amor. Diga agora você: porque Jesus me ama. Faça assim, ó. Cadê você? pois
o coração assim, ó. Ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Serenamente você diz assim: oh, cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um pobre pecador. Acima da cabeça, acima, assim, ó. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali pela fé, meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Como é que era? Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Muita força eu digo. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Dá uma quietada assim. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi em Jesus, me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi aonde? Foi aonde? Foi aonde? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Malditoso meu coração, malditoso então este meu coração, conhecendo o excelso que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Somente a voz da igreja. Pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé. Tem mais alguém? Venha, vem agora, é agora, é agora. Venha, agora a todo vapor, força total. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Levante suas duas mãos aos céus e diga: Jesus, eu te dou graças pelo livramento, pelo perdão, pela graça, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus. Maravilha, vamos orar, irmãos. Estenda as mãos para cá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho, te apresentamos estas almas preciosas que esta noite estão aos teus pés, te recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. A tua palavra, Senhor, os lavou esta noite,
Senhor, o teu sangue tem poder para purificá-los, e o teu Espírito Santo poder para regenerá-los. Senhor, em nome de Jesus, perdoa seus pecados, escreve o nome no livro da vida e faz destas pessoas almas preciosas, coluna na tua casa, para que o teu nome seja glorificado através de suas vidas. Deus amado, nós te agradecemos esta noite por o teu milagre, o milagre da salvação, em nome de Jesus. Amém.